Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 17. Não é? Nós vamos fazer isso de uma forma muito simples, não é? Como sempre a gente vem fazendo, mas o principal é fazer a ligação, fazer a visão global do livro, para que isso fique em nosso coração como entendimento. Aqui fala no versículo primeiro, então, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, esse capítulo 17, como nós vimos, ele está ligado ao capítulo 16. Né? Somente relembrando, o capítulo 16, nós lemos a respeito dos 7 anjos que vão derramar as 7 taças. Lembrando também que nós fizemos um estudo comparando e ligando as trombetas que João tinha visto nos céus, né, como se fosse a ordem do juízo de Deus, e depois ele sendo transportado lá no capítulo 13, que nós vimos, para a terra, e ele vendo da terra o que acontece na terra. Essas taças, elas que nós vimos no capítulo 16, elas estão ligadas às trombetas. Né? Quando aqui se fala que os 7 anjos, né, que tinham as 7 taças, então significa que o capítulo 17 vai trazer novas revelações, para que a Bíblia ela possa nos deixar mais fatos, né, para que nós tenhamos a revelação no momento oportuno, né, das coisas que estão acontecendo. Amém? E aqui fala a condenação da grande prostituta. A grande prostituta é, na verdade, a Babilônia, não é? A Bíblia, ela, quando fala prostituta, ela se refere à infidelidade. Não é? A infidelidade significa o seguinte, não é? A Babilônia, ela, lá na época da Torre de Babel, foi a origem do homem querer ocupar o lugar de Deus, dele querer ser igual a Deus. Então ele quis construir uma torre e que esta torre deixasse ele tão alto como Deus, para ver todas as coisas. Nós sabemos disso, né, o que acontece, mas então a Babilônia ficou como um símbolo da idolatria e da apostasia. Idolatria porque significa colocar deuses, né, outros deuses, imagens, ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, que ocupe o lugar de Deus. Apostasia, deixar a fé no verdadeiro Deus, né? Aqueles que abandonam o caminho, não é? Aqueles que deixam a palavra, deixam a revelação do Deus verdadeiro, deixam Cristo, né? E a palavra de Deus para seguirem outros caminhos. Então a Babilônia ela representa a prostituição no sentido de ser infidelidade. E aqui fala que quando ele tem a visão, ele vê uma grande prostituta, que é a Babilônia, tanto a Babilônia poder político, econômico, militar, quanto poder religioso, assentada sobre muitas águas. Lembre-se que a regra de ouro, como eu sempre falo, não é, para interpretar a Bíblia, é a própria Bíblia. E se você for lá no capítulo 17 ainda, mas no versículo 15, nesse mesmo capítulo, está escrito assim, e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, né? Então a prostituta ela está assentada sobre as águas que são os povos e multidões e nações e línguas, né? Então quando se fala na prostituta, né, se identifica muito assim o poder religioso, né? Ela representa a infidelidade, né, do ponto de vista espiritual. E aqui mostra que tanto ela como o anticristo, não é? Ela vai ter poder sobre, olha só, povos, multidões, nações e línguas. Então vai ter um poder absoluto na mão dela. No versículo 2 fala assim, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Na verdade, esse sistema que vai vigorar, né, na época, né, no final dos tempos, ele já estava seguindo, né, o seu curso durante todos os povos da terra. Então todos se serviam da prostituição, todos se serviam da infidelidade a Deus para praticar, né, as agruras, né, para buscar o poder, independentemente de praticar injustiça ou não.
No versículo 3, ele levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, da cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, né, que se descreve aqui na cor escarlate, ela na verdade é o anticristo. Eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 13. No capítulo 13 nós falamos sobre, né, no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10, nós falamos da besta que surge do mar, ou que sobe do mar, que na verdade é o anticristo. E a outra besta, depois que sobe da terra, do versículo 11 em diante, vai falar sobre o falso profeta. Então, anticristo e falso profeta, né? E quando fala aqui, voltando lá no 17, né? E que viu a mulher assentada sobre uma besta da cor escarlata, essa besta aqui, ela na verdade é o anticristo, é o que está dando poder para essa mulher, né, para essa falsa religião que faz parte do sistema. No versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura escarlata, né? Então aqui você vê uma descrição de que ela é adornada, ou seja, ela é reverenciada, ela é honrada pelo anticristo, né? E agora no finalzinho está escrito assim, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E tinha na sua mão, né, um cálice de ouro, né, cheio da abominação e da imundícia de sua prostituição. No versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Eu expliquei isso no começo. Babilônia representa na Bíblia a grande prostituição, não é? Representa a idolatria, representa a apostasia, deixar os caminhos de Deus. No versículo 7, e o anjo me disse, por que te admiras, né? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e mais virá. Quando nós estudamos o capítulo 13, nós vimos, né, se você quiser ver, lá no capítulo 13, versículo 3, que essa besta, ela teve olha só, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas na verdade era tudo engano. É a besta, né, ou seja, o anticristo, ele fez isso para que mostrasse poder e autoridade, e assim conquistasse as nações. E aí no versículo 4, e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, quer dizer, o dragão é Satanás. Então, isso tudo foi feito uma manobra para que se adorasse Satanás, né, através dessa besta que é o anticristo. Voltando, e aí, então ligando, né, o que seria o anticristo, né, que viria, né, como se estivesse ressurgindo, na verdade é um engano, para que ele possa demonstrar poder. Né? Lá no capítulo 13, né, as pessoas falam, mas quem poderá combater ele? Né? No versículo 9, aqui é um sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, a mulher, como representa a Babilônia religiosa, mais apropriadamente, aqui mostra a localização. Quando nós estudamos a Bíblia, não é? É importante entender que os usos e costumes, as narrativas da época, os fatos da época, eles têm um sentido próprio para as pessoas que viviam. Então, naquela época, né, quando se falava no lugar dos 7 montes ou 7 colinas, estava se referindo a Roma. Não é? Então, os escritores romanos, como Virgílio, como Marcial, né, como Cícero, quando eles se referiam a Roma, eles falavam a cidade das 7 colinas ou dos 7 montes. Então, aqui, essa sabedoria significa que essa mulher, ou poder religioso, ela está situada num lugar que é Roma, por essa descrição. E o anticristo, onde também vai ser a sede do anticristo, né? O próprio anticristo, o poder político e econômico mundial deve ficar governando, né? A sede dele deve ser Roma. Né? Existe, né? Muitas pessoas falam, então isso daí está ligado ao Vaticano. Né? Então vai vir um poder que vai ocupar, que não é justamente pelo Vaticano, ele tem um certo predomínio religioso nas nações. Mas a Bíblia não é clara nisso. A Bíblia só cita Roma. Não é? Então ela cita que nesse lugar, não é, vai se situar a sede. Isso vai ser esclarecido, não é, como a gente sempre está falando,
mas nas proximidades. E aqui fala assim, no versículo, agora eu estou falando, lendo o versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, né? Não é vindo, não chegou ainda. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. No versículo 11, e a besta que era e já não é, e ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Para explicar isso daí, a história vai explicar isso daí. Na época que João escreve o livro do Apocalipse, né, então tinham caído 5 reinos, ou 5 reis. Egito, né, tinha caído a Síria, tinha caído a Babilônia, tinha caído o reino Medo-Persa, tinha caído a Grécia. Né? E fala que, olha só, 5 já caíram e um é. Por que fala que é? Porque durante a revelação que João está tendo, né, na época de João, o Império Romano que dominava, né, o mundo. Não é? E aí depois fala no que seria vindo um 7º reino, né, que aí corresponde ao período posterior ao reino de Roma, né, ao Império Romano, que são as nações da nossa época, as nações poderosas. Mas aí fala do 8º. E fala do 8º que ele vai vir, olha só que interessante, né? No versículo 11, e a besta que era e já não é, então identificando o anticristo, ela também é o 8º, e é do 7, vai à perdição. Quer dizer que o tempo inteiro o sistema maligno, Satanás, esteve influenciando e oprimindo pessoas no mundo. Não é? No versículo 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Isso vai acontecer quando? Quando o anticristo tomar o poder. Mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. O besta, o anticristo. Essa 1 hora não quer dizer 60 minutos, quer dizer breve tempo. Nós sabemos que isso vai estar ligado à grande batalha, não é? Então, onde o anticristo, unindo povos, né, nações, líderes militares, todas as nações vão tentar combater, né, o cordeiro. No versículo 13, esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Quer dizer, todos esses 10, né, nações poderosas, representadas por esses 10 chifres, entregarão o seu poder à besta, que é o anticristo. No versículo 14, esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, olha que lindo, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aqui significa o seguinte, o cordeiro, ou seja, Jesus, vai vencer todos eles, e junto com eles vão estar os que são os chamados, eleitos e fiéis, vão estar todos aqueles que são de Cristo. Versículo 15, e disse-me, aqui nós lemos, né, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Veja como ele vai dominar, vai ser um domínio absoluto. No versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Lembra dos 10 nações, né, que nós vimos, né, que vai ter o breve poder? Eles vão aborrecer a prostituta e a porão, olha só, desolada, nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Qual a interpretação disso, né? Então, a interpretação que se chega por isso é o seguinte, a Babilônia ela é composta do poder político, militar, não é? Social, poder econômico, mas também é composto pelo poder religioso. Só que essa mulher que representa o poder religioso, que veio através do falso profeta, né? Essa mulher, ela serviu ao anticristo até o momento em que ela fez com que se tivesse uma religião única. Então, a unificação de todas as religiões numa só, então esse foi o objetivo dessa mulher. E agora que ela já cumpriu o objetivo, o anticristo vai destruí-la. Por que isso? Porque o anticristo, ele quer ele ser adorado, ele quer ser o Deus, ele quer ocupar o lado de Deus. Lembra que eu falei de Babilônia, né? A Torre de Babel. Então o anticristo, que representa a Babilônia, ele vai querer ocupar o lugar de Deus. Então só ele pode ser adorado. Então ele vai acabar com todas as religiões do mundo. Ele não precisa mais dessa organização religiosa, então ele vai matar. Foi isso que João viu, né? Que ela vai ser queimada. No versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então,
aqui dá a ideia novamente da localização da Grande Babilônia, que fica, né, justamente, né, nos arredores ou na região de Roma. Eu queria pedir para você baixar sua cabeça, né, fechar os seus olhos. Nós continuamos orando, né, para que Deus acabe com a pandemia. Nós oramos pelas autoridades, nós oramos pelas pessoas que estão na linha de frente de combate, né, da doença. Continuamos orando. E eu queria que você continuasse, né, com o poder da oração. Nós sabemos que muito pode a oração de um justo. E eu queria que você agora baixasse sua cabeça para nós encerrarmos orando, para que essa mensagem, né, que você teve a oportunidade de ver e que fala da destruição da Babilônia, ou seja, daqueles que cometem a idolatria, daqueles que cometem a apostasia, que essa mensagem revele para todos aqueles que ouvirem, né, o poder de Deus para salvar e a condenação para aqueles que não buscarem a Deus. Então que durante a leitura, né, dessa mensagem, aonde ela chegar, o Espírito Santo possa trazer para cada pessoa, né, a revelação da palavra e marcá-las. Né? Nós sabemos que nós vimos isso em outras passagens do Apocalipse, que vão ser preservados da tribulação aqueles que tiverem na sua testa, né, a marca de Deus. E a marca de Deus é o selo do Espírito Santo. E isso acontece quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então, essa mensagem que nós estamos lendo e que Deus faz questão de revelar, ele mostra toda a trama que vai haver, todo o engano que vai haver na terra, né, para destruir as pessoas que creem em Deus, as pessoas que querem buscar a Deus, né? E ao mesmo tempo mostra a justiça de Deus. Deus vai pôr um fim, vai dar um basta em todo esse sistema pecaminoso, esse sistema que vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, a mando de Satanás, vem para confundir, vem para levar pessoas para a perdição. Vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aonde esta mensagem chegar, meu Pai, que Teu Espírito Santo fale ao coração de todos que a ouvirem e traga, meu Pai, o entendimento da Tua palavra. Pai querido, alcance todas as vidas com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. E que todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam receber o selo de Deus, né? A marca de Deus, que é o selo produzido pelo Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que no próximo domingo, né, às 10 horas, lá em Ribeirão Pires, nós temos o nosso culto presencial, né, que voltou. E nós continuaremos tendo o nosso culto virtual às 10 horas da manhã também, né, em que todos somos convidados. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.